Afinal de contas, onde estão as novas emoções dos pais da Riley? Ou ainda, será que a vilã do filme de Divertidamente 2 vai ser a ansiedade ou a inveja? Gente, esse novo filme que tá vindo aí parece ser um segredo guardado a 7 chaves pela Disney. Mas a gente separou vários detalhes e curiosidades muito importantes que os fãs de Divertidamente vão ter que ficar atentos antes de assistirem o novo filme da Pixar. E pra você saber tudo sobre isso é simples, fica aqui com a gente. Pega a pipoca e vem comigo, que tá começando mais um Team Videos. Um ponto que qualquer fã de Divertidamente já se perguntou em algum momento foi por que a Riley tem emoções masculinas, que é o caso do medo e do raiva, e ao mesmo tempo tem emoções femininas, que são a alegria, tristeza e nojinho, já que na cabeça do pai todas as emoções são masculinas e na cabeça da sua mãe todas elas são femininas. E a verdade é que esse mistério, que tem várias teorias envolvidas, ao invés de ser respondido, parece que vai ficar ainda maior, já que dentre as 5 emoções novas confirmadas, 3 vão ser masculinas e 2 femininas. Sim, a gente não errou. São 5 novas emoções Divertidamente confirmadas e que a gente explicou direitinho no nosso vídeo sobre a emoção secreta de Divertidamente aqui no canal. E a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas o fato é que com essas novas emoções vão ser 5 masculinas e 5 femininas, o que significa um empate. E um dos principais motivos para essa divisão acontecer na mente da protagonista envolve a teoria de que isso seria uma herança genética dos seus pais para ela. Outro motivo é o fato de que, para agradar os dois públicos, meninos e meninas, a Disney faz essa divisão para não perder audiência e bilheteria. O que faz muito mais sentido, para falar a verdade. Isso leva a gente a se perguntar, afinal, onde estão as novas emoções nos pais? Pois é, gente, se a mente da Riley vai ter novas emoções como ansiedade, inveja, vergonha e tédio, isso significa que qualquer pessoa que viva no universo de Divertidamente deveria ter proporcionalmente pelo menos alguma dessas novas emoções, não concorda? E as 2 pessoas que tiveram sua mente mais explorada no primeiro filme depois da Riley, com certeza foram seu pai e sua mãe. E a gente percebe que na mente dos dois também temos as 5 emoções básicas, mas além das 5 a gente não vê indícios de nenhuma outra. Outra pessoa que a gente também vê à mente é o Jordan, o candidato a crush da Riley. Porque se você parar pra pensar no momento em que a protagonista esbarra nele e a sua mente simplesmente entra em desespero, ali poderia ser o momento de entrar em cena talvez a vergonha ou quem sabe até mesmo a ansiedade. Afinal, atire a primeira pedra quem nunca se sentiu com vergonha ou ansioso quando chegou perto do seu crush, né? Mas a ausência desses 2 sentimentos na mente, pelo menos do Jordan, é razoável, já que meninos amadurecem mais tarde do que as mulheres, mas com relação aos pais da protagonista, realmente esse é um mistério que tem intrigado os fãs e a gente quer muito saber como vai ser a explicação da Pixar. A gente tem uma teoria sobre isso, que é a existência de um grande centro de controle. Essa teoria explicaria muita coisa e ajudaria a fazer com que todas as pontas soltas que o trailer de Divertidamente deixou se encaixassem melhor na próxima história. A ideia é que existiria na cabeça da protagonista um departamento, onde todas as emoções, 27 no total segundo a psicologia, estão esperando só para serem liberadas e começarem a operar no centro de controle, onde as 5 emoções básicas vivem. Isso justificaria o fato da ansiedade aparecer com 6 malas, como se estivesse levando mudança. E além disso, também explicaria o fato dela e das outras novas emoções já se conhecerem, já que a ansiedade fala que nós gostaríamos de causar uma boa impressão. A new emotion! Wow! Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean we? Ou seja,
ela não tá só. E sabe quem tá acompanhando ela. O fato das outras 5 emoções, as primeiras, não conhecerem nenhuma delas, se explicaria pelo fato de como elas foram as primeiras, não viram quando a equipe de obras do cérebro construiu o local onde todas as emoções moram. E à medida que a Riley foi crescendo, o cérebro, que é o chefão de todo mundo no filme, no fim das contas, foi criando e guardando cada uma das outras 22 emoções e vai liberando elas à medida que a Riley vai despertando para novos sentimentos durante seu amadurecimento como ser humano. Isso ajudaria muito a explicar várias dúvidas que pairam a mente dos fãs do filme e ajudaria a entender até mesmo por que essas novas emoções estão surgindo, principalmente agora que vão ficar divididas meio a meio entre emoções masculinas e femininas, porque como a gente falou, existe sim uma emoção escondida no filme e você deve ficar muito atento ao Schadenfreude. Como eu comentei anteriormente, a gente tem um vídeo que mostra todas as provas de que esse aí é a nova 5ª emoção e vai ser a 10ª no geral em Divertidamente 2. Se você ainda não assistiu o nosso outro vídeo, a gente explica aqui rapidinho. Essa emoção é baseada em um nome de origem alemã, que significa satisfação, mas não se trata de uma satisfação qualquer, mas daquele sentimento de felicidade que todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida, quando, adivinha só, viu alguém se dando mal. E para esse tipo de sensação, os alemães deram o nome de Schadenfreude para essa emoção bem específica. Inclusive, no piloto de Divertidamente feito em 2010, essa emoção estava presente, mas assim como o tédio, orgulho e esperança acabaram sendo cortadas do roteiro final, mas algumas vão aparecer no segundo filme, como o próprio tédio e muito provavelmente o próprio Schadenfreude. Então já vai anotando aí para você lembrar da gente quando for assistir o filme, porque essa é uma certeza que a gente tem que vai acontecer em algum momento em Divertidamente 2. Outra coisa que todos temos que ficar atentos é a possibilidade do Bing Bong reaparecer em Divertidamente 2. Depois do seu sacrifício heróico para fazer a alegria conseguir chegar até o centro de controle das emoções, a gente viu que aparentemente ele foi apagado do cemitério das memórias da Riley, o que, apesar de muito triste, é algo que a gente pode compreender. Afinal, quem tem muitas lembranças de quando tinha 2 ou 3 anos, que foi a idade em que a Riley criou o Bing Bong? Mas mesmo assim, por incrível que pareça, essa pode ser uma das maiores surpresas desse segundo filme, já que mesmo que a Riley não se lembre muito dele, o encontro dele com a alegria e com a tristeza no meio dos depósitos de memórias da Riley cria uma forte expectativa de que essas emoções acabem fazendo com que a protagonista se lembre novamente dele, quem sabe até mesmo trazendo ele de volta. Porque vale lembrar que o Bing Bong foi criado pela mente da Riley pelo desejo dela ter um amigo. E quem sabe em algum momento desse segundo filme ela se sinta tão só ao ponto de acabar relembrando de quando o criou. É uma possibilidade. Afinal, sonhar pelo menos pra gente não custa nada, não é verdade? Mas falar do Bing Bong e do seu trágico fim acaba trazendo mais um detalhe que você deve ficar ligado no novo filme da Pixar. Alguma emoção vai deixar de existir? Sim, por incrível que pareça, isso é possível. Primeiro, a gente tem que entender que as emoções simplesmente surgem na mente de uma pessoa, de acordo com os sentimentos que ela vai experimentando ao longo da vida. Foi assim que a alegria surgiu quando a Riley viu seus pais, e a tristeza também, quando ela chorou pela primeira vez. E em algum momento que o primeiro filme não mostra qual, cada uma das outras emoções simplesmente surgiram e passaram a fazer parte do time do painel de controle. E se a gente olhar bem, vai perceber que a Pixar fez cada emoção de micropartículas de energia pura. Ou seja, elas não têm pele ou coisas do tipo, como nós humanos, o que foi uma sacada genial da Pixar. Mas isso cria a possibilidade de quando uma emoção simplesmente entra em desuso total, ela pode simplesmente desaparecer na mesma velocidade que ela apareceu. Não concorda? Por exemplo, a ansiedade simplesmente surgiu na mente da Riley porque é um novo sentimento que ela agora como adolescente passou a ter.
mas ela pode perfeitamente no futuro não possuir mais ansiedade, e aí essa emoção deixaria de existir, o que explicaria, por exemplo, a inexistência dessa emoção na mente de todos os outros personagens do filme que têm suas 5 emoções básicas. Inclusive, se você olhar bem, vai ver que o motorista do ônibus escolar tem 5 emoções na cabeça que na verdade são apenas uma: a raiva. Coitado desse motorista. Nem as 5 emoções básicas ele tem, mas pode ter tido um dia. E todas desapareceram ou se transformaram em raiva somente, o que nos leva a outra possibilidade. Emoções podem se transformar. Sim, o nosso amigo motorista de ônibus das cenas pós-créditos é um exemplo de que isso é possível. Afinal, como a gente falou no painel de controle do pobre homem, existem 5 raivas, mas elas são cada uma de uma cor diferente, o que significa que elas provavelmente eram as outras emoções: alegria, tristeza, nojinho e medo. E com o passar do tempo e a aflição da vida, tipo ter que trabalhar muito todos os dias, elas provavelmente foram se moldando e todas em absoluto viraram o nosso querido raiva. O que não dá pra saber é se com algum tipo de tratamento ou ida ao psicológico, essas emoções podem voltar a serem quem elas eram originalmente, o que eu acredito que é bem possível. Mas isso significa, por exemplo, que se a pequena e meiga inveja pode se tornar tão grande e poderosa na vida e na mente da Riley, as outras emoções também podem se corromper e se tornarem todas cópias da inveja. Claro que para isso ocorrer, a Riley teria que chegar em um nível de inveja bem obsessiva, o que não acreditamos que vai acontecer, mas que é possível de rolar no universo de Divertidamente com certeza. Esses são todos os detalhes e pontos que você e eu precisamos ficar de olho quando formos assistir Divertidamente 2. Esse promete ser um dos próximos filmes mais divertidos da Disney Pixar dos próximos tempos. E para você continuar nessa vibe divertida, a gente separou esses 2 vídeos aqui. Então você pode continuar vendo conteúdos super legais. Até a próxima!